2023, em Imperatriz, com mais de 80 contratos no ano de 2020, parceira de grandes construtoras e incorporadoras, corretora de imóveis, destaca a importância do relacionamento pós-venda com os clientes e defende uma corrente do bem. Graduada em História pela UFES e pós-graduada em Segurança e Políticas Públicas pela REMAESP, da Universidade Federal de Sergipe também, convido agora, sob uma calorosa salva de palmas, Nilza Silva. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, profissionais do Cresce. Boa tarde, corretores e corretoras de imóveis. Boa tarde, todo o ecossistema do mercado imobiliário. Todos vocês é que são importantes aqui hoje. Palmas é para vocês que estão aqui. Vamos dar palmas para a gente também? Agradeço muito o convite do Cresce, o presidente André, que nos deu essa oportunidade, André Cardoso. Oportunidade para todos, não só para a gente, mas para cada um de vocês. Porque o que a gente vem fazer aqui hoje é partilhar um pouco daquilo que a gente sabe. Um pouco do Minha Casa Minha Vida, um pouco do nosso tema e que realmente a gente consiga passar para vocês as melhores estratégias de atendimento e de vendas. Porque o que todo corretor quer? O que todo corretor quer? Vender, gente. Vender. E aí, gente, eu vou pedir agora para cada um de vocês olharem para o lado, olharem para o outro aí. Quem é que vocês não conhecem aqui dentro dessa sala? Quem é que vocês não conhecem aqui dentro dessa sala? Eu vou pedir para deixar mais caloroso aqui, sei que está muito quente, mas uma das estratégias é a conexão. Gente, só vende quem cria conexão. O poder está na conexão. Conexão com as pessoas, conexão com os colegas, conexão com o nosso cliente. Então, gente, procure alguém que você não conhece aqui, nunca viu, se apresente, diga por que você está aqui e a sua missão. Rapidinho para a gente cortar a palestra. Vamos lá, é para levantar mesmo. O lado você já conhece, é quem você não conhece aqui no meio da multidão. Vocês estão me enrolando, É quem vocês não conhecem. Olha, a conversa tá boa, hein? A conversa tá boa. De imóveis econômicos. Através de quê? Do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe, pelo contexto do Brasil hoje, que a grande sacada hoje do mercado, até porque o governo que entrou agora aderiu aos produtos populares Minha Casa Minha Vida, atualmente imóveis até R$8 mil dentro do programa, mas a gente sabe que desde o início, que já vem se discutindo o aumento para R$12 mil, desde o início lá, criar a faixa 4. Por quê? E agora ele viu a necessidade da faixa 4, porque tem pessoas que estão fora, as rendas não foram atualizadas. O que a gente ganhava de 4 salários mínimos há vários anos atrás, não é mais 4 salários mínimos hoje. Então, ele vê a necessidade de aumentar porque a gente perdeu o poder de compra. Então, vai acontecer com toda certeza esse aumento aí para os 12 mil. Não sei se a colega da Caixa aqui colocou, isso aí é quase que certo, mas o certo é quando está na lei, né? Então, é uma grande promessa aí para frente. Então, nosso tema é esse. Por que eu trouxe esse tema, gente? Porque eu acho que muita gente tem também o preconceito contra Minha Casa Minha Vida. Gente, quantas vezes eu trabalhando na imobiliária, gente, eu não quero atender cliente assim, não, cliente dá muito trabalho, esse cliente é chato, era assim, tem gente que tem aquela ojeriza, aquela coisa, e além disso, às vezes nem conhecia o programa, não procurava estudar, não sabia nada. Então, desmistificar, eu vou passar aqui para vocês, ó. Estou apanhando do seu... Ó, para trás e para frente, certo. tá? É aqui?
Ah, ele não disse para onde era. Beleza, gente, vamos lá. Então, primeiro, antes de dizer o que é desmistificar, eu vou falar um pouquinho quem sou eu. Né? Primeiro, ela já falou um pouco do meu histórico, mas eu gosto muito de contar um pouco da minha história de vida. Porque para vocês entenderem o porquê que eu escolhi o Minha Casa Minha Vida. Gente, eu venho de uma origem humilde. Eu nasci na cidade de Ribeirinha de Propriá, no interior do estado de Sergipe. Sou filha de um pai que era militar, e uma mãe que era comerciante. Então eu via muito a diferença de uma renda formal, de uma renda informal, de uma renda de autônomo. Então muitas vezes eu via minha mãe em momentos áureos, vendendo muito, aquela coisa, tirando um lucro alto, mas também vi momentos da minha mãe passar dificuldades, de não vender nada, de ter perrengues, e isso tudo ia influenciando muito na minha vida também. Aí lá no meu subconsciente, lá na minha vida, eu disse, é melhor ser funcionária pública, é melhor passar em concurso público, porque é mais seguro, né? Aí busquei minha vida, era tímida, nem vender eu sabia, viu? Minha mãe é comerciante, mas eu nunca gostei, no sentido de, eu vou ser vendedora. Não. Mas, em certo ano, eu fiz o curso de corretor de imóveis. Sempre por uma necessidade financeira. Acredito que a maioria aqui também estava apertada. Tinha vindo morar em Aracaju há pouco tempo. Estava com minhas contas horríveis. Eu digo, qual é a coisa que eu vou fazer a minha segunda renda? Olha como eu pensava no início. O que é que eu vou fazer como minha segunda renda? Corretagem, não era? Todo mundo via a corretagem como segunda renda, como uma renda extra. Eu também via assim. Aí fiz o curso, entrei na MRV Engenharia, comecei lá nos imóveis popularzinhos mesmo. Timidazinha, 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses eu já desanimando, né? E eu já desanimando. Aí, graças a Deus, Lanúzia, não, vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Aí eu fiz aquela grande primeira venda que parece que a gente, depois que faz a primeira venda, a gente desperta. Eita, eu sou corretora de imóveis. Eu sou corretora de imóveis. Então, fiz aquela primeira venda e depois daquela primeira venda eu não parei mais. Todos os meses, estamos crescendo, empolgada, engajada. E olha que no ano que a gente entrou na MRV não eram os melhores anos. Não eram os melhores anos. Eram anos de escassez. Mas mesmo assim a gente com garra, com força, com determinação. E a gente aí com coragem e começamos a atender. E dentro disso, por que eu estou falando isso? Porque lá eu encontrei o meu propósito. Gente, o nosso propósito está em ajudar as pessoas. Quando você entende que vender imóveis é ajudar as pessoas, você muda o jogo. Quando você não pensa só na comissão, mas pensa em ajudar os outros, você muda o jogo. E foi assim que eu mudei o meu jogo. Eu passei em momentos de vender, de nem saber quanto eu ganhava. Todos sabem aqui que eu faço parceria com Lanúzia Matos. Sempre fiz parceria com Lanúzia Matos, que está aqui presente, Lanúzia. E eu nem pensava, ela ficava nessa parte aí de finanças. Eu nem sabia nem quanto eu ganhava, mas eu só queria vender. Queria ajudar o povo, queria encontrar a melhor unidade, queria escolher a melhor posição geográfica. Eu era assim, né? E era elétrica lá, e queria Não tinha nem tempo de me arrumar. Quem me conhece sabe, a gente só andava aí, na correria, o cabelo, meu Deus do céu. Era terrível, mas foi o nosso começo e essa história tem que ser contada. Depois disso, nós fomos amadurecendo. Vimos a importância de quê? Fazer cursos, nos aperfeiçoar. Porque o conhecimento abre portas. O conhecimento é tudo, gente. Porque eu digo, Edilene está aqui. Edilene, a gente foi uma das primeiras a mexer no Instagram, lembra? Nós pegamos a estratégia do Instagram e hoje nós temos quantas pessoas lá por conta das estratégias? Então, gente, a gente tem que pegar a coisa, o Oceano Azul é no início. E vocês estão no início do Minha Casa Minha Vida novamente. Agora é o momento de vocês trabalharem, se engajarem nisso, para poder vender bem Minha Casa Minha Vida. Certo? Então, finalizando aqui a minha história, só para vocês entenderem, o porquê desse, eu não quero ser uma pessoa autônoma, eu não quero ser profissional liberal, porque realmente é trauma da minha mãe, que passou dificuldade, que se estressou, e que eu via muito o sofrimento dela, e aquilo ficava no meu coração. Mas aí, quando eu despertei para a corretagem, eu vi que nem tudo é dinheiro, é a razão. Mas quem faz com o coração, sabe que muda o jogo. E não muda o jogo só para a sua vida e para a vida das pessoas, não. Muda o jogo também do seu bolso. Claro, nós não somos instituições de caridade. Nós queremos fazer negócios. E nós fazemos negócios,
Mas lembrem, se não for com propósito, se não for com garra, se não for com determinação, não vai valer a pena. Você vai ver que você não vai perdurar aqui como corretor de imóveis. Você não vai perdurar como imobiliária. Você tem que ter um propósito muito forte, muito profundo. Se você não se identifica com Minha Casa Minha Vida, veja o seu nicho. Se aprofunde no seu nicho. Se você gosta de aluguel, se aprofunde no aluguel. Se você é médio alto padrão, se aprofunde no médio alto padrão. Mas faça o que você gosta. O seu propósito. E é isso que eu encontrei. Por isso que eu trouxe o tema aqui, Minha Casa Minha Vida. São quase 12 anos no mercado imobiliário sergipano. E foi através dele que eu cresci, todos sabem. Até financeiramente, eu sou funcionária pública, mas não foi isso que me alavancou. Quem me alavancou foi o mercado imobiliário. Foram vocês. Porque, gente, cada um aqui de vocês me ensina. Cada um de vocês aqui. O bom corretor é aquele que observa os colegas. O bom corretor é aquele que faz parceria. O bom corretor é aquele que sabe que não precisa trabalhar só. Que é muito importante ter parcerias. Aqui está mais ou menos um pouco da nossa história. Deixa eu voltar aqui. Então, foram mais de 500 vendas até agora. Eu e Lanúzia, nós trabalhamos sempre juntas, sempre na parceria. Teve um estagiário por um tempo. E recebemos algumas premiações, principalmente Lanúzia. E, com isso, nós aprendemos como trabalhar com o cliente, como atender o cliente, como acolher o cliente e como tratar o cliente do jeito que deve ser tratado. É para tratar o cliente alto padrão bem e o cliente Minha Casa Minha Vida mal? Não. O tratamento é o mesmo, somos seres humanos. E quanto mais você se humaniza, mais você se transforma. Terrível, olha para cá. Então, aí eu começo com essa frase de sempre. A única coisa que sabemos do futuro é que ele será diferente. E essa diferença quem é que vai fazer? Você, 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 você. Você que pode impactar a vida de pessoas. Quantas pessoas não sabem que podem comprar pelo Minha Casa Minha Vida? Gente, salário mínimo compra Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas não sabem que podem comprar? Muita gente. A gente subestima isso. Quantas pessoas com salário mínimo podem comprar? Quantas? Quantas pessoas podem comprar? E quantas pessoas aqui estão perdendo a oportunidade de venda? Quantas? Quantas pessoas? Por quê? Falta de conhecimento, falta de prática, falta de ação, zona de conforto ali, ó, paradinho. Vamos agir. Então, para a gente ser e fazer diferente, a diferença tem que começar a partir de você. E aí eu trago agora o significado de desmistificar. Primeiro, desmistificar é não mistificar. Está ali na tela. Por que eu digo não mistificar? Eu até dei um spoiler antes. Porque tem muita gente que tem realmente preconceito com Minha Casa Minha Vida. Tem gente que nem sabe o que é o Minha Casa Minha Vida. Acha que é só para pobre, né? É só para pobre. E Sergipe nunca foi para pobre. Minha Casa Minha Vida. Sergipe nunca foi para pobre. Sempre atingiu a classe média. Porque Sergipe é diferente. Sergipe é diferente. Sergipe é diferente. E às vezes aqui a classe média pode não ser a classe média de São Paulo, mas a nossa classe média a gente sempre atingiu com Minha Casa Minha Vida. É por isso que eu disse lá, que quando a gente falava de Minha Casa Minha Vida, a gente falava de segmento econômico. Porque se a gente falasse que era habitação popular, perderia a venda, viu? Pode ter certeza, que a gente sabe como é a nossa cultura sergipana. É segmento econômico, no mínimo. Não é habitação popular. Porque o Minha Casa Minha Vida é diferente. A nossa colega palestrante falou no início, eu vi, a questão do Minha Casa Minha Vida FAR, FDS, o rural e principalmente a faixa 1, que é realmente para quem precisa. E realmente a gente sabe a carência de projetos. Quantos projetos em Sergipe foram feitos, você sabe? A gente sabe que tem essa leva que nós corretores não participamos, mas que é importante. E tem também os nossos recursos, que vai ser através dos lançamentos imobiliários, que também é importante. Mas a gente sabe que aquele carente ali também tem que ter sua casa. Porque quando a gente move o mundo, e quando os todos têm uma habitação, a gente transforma. A gente transforma não só a gente como os outros. E a habitação é de todos. E eu começo novamente trazendo para a nossa origem. Gente, vocês sabiam que a habitação é um direito de todos? Vocês sabiam que a habitação é um direito de todos? E por que nem todos têm habitação? E porque a gente já está com um índice.
ultrapassando 7 milhões de débito habitacional. Por que será? Por que será? Se a habitação é um direito de todos. A gente vê isso desde a ONU, a criação da ONU. Lá já se tratava sobre isso. E graças a isso, no Brasil, em 88, também foi incluída a importância da habitação. Se a gente tem a Caixa hoje, é graças a isso. Senão nem a Caixa a gente teria. Porque é na origem que começou tudo. O direito à habitação. E no texto constitucional hoje tem lá, direito à moradia. Então, esse direito está aí. É por isso que o Minha Casa Minha Vida vem lá, e eu vou mostrar depois o histórico rapidinho, porque ela já falou brilhantemente de tudo, que começou desde 2009, por quê? É uma política pública, gente. E eu disse lá no Conecta que é uma política pública além governo. Por quê? A gente viu que no governo de Bolsonaro ela continuou funcionando. E eu digo que foi no governo de Bolsonaro onde eu mais vendi imóveis, que a gente pegou a época áurea por causa da pandemia. Aí está aqui a contextualização do Minha Casa Minha Vida. Algumas leis estão um pouquinho pequeno, porque era para Conecta. Se você puder aumentar aí um pouquinho a letra, a gente agradece. Então, aí está falando um pouco da lei, certo? Já que vocês não conseguem visualizar. E um pouco do programa. Então, a base que eu trouxe é justamente o déficit habitacional. Se não existisse o déficit, existiriam vendas. E está aí, gente, a oportunidade, é o déficit. São mais de 7 milhões. Então, a gente está sempre na carência. E veja que eu vou trazer uma informação muito importante daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou trazer informação muito importante. Eu vou passando aqui. O déficit habitacional, que foi medido, aí é um índice de um instituto que é o responsável por fazer essa pesquisa. Eu estou falando que é mais de 7 milhões, mas é por conta de outros órgãos. A Abrainc, que já fez pesquisa, mas a nossa última pesquisa foi feita em 2019. E já em 2019, eram mais de 5,8 milhões de déficit habitacional. Mesmo com esse programa, nós ainda carecíamos muito de moradia. Pessoas sem habitação, pessoas morando de forma precária. Então, o segredo de nós corretores é a necessidade. E qual é a necessidade? Qual é o maior sonho do brasileiro? A casa própria. E aí começa tudo, se a gente entender que é uma missão, que é um propósito, que a gente vai ajudar pessoas, tudo muda, pode ter certeza. E aí a gente vê em todo o Brasil. Só que, por que, gente? Aí eu pergunto para vocês aí, por que há uma diferença na taxa de juros entre o Norte e Nordeste e as demais regiões? São os índices, gente. Norte e Nordeste é o local onde tem maior déficit habitacional. Não é de graça que o governo bota um índice menor, não. É porque aqui é mais carente. E por que será? Como é que é a nossa economia atualmente? Como é que está essa economia? Renda formal ou renda informal? Hein? Eu estou perguntando, é renda formal ou é renda informal? É fácil para aprovar renda informal na Caixa? Não. É fácil? E a gente sabe por quê? A gente sabe que a Caixa tem que ter lucro, claro, a gente não discorda disso. Mas a gente sabe que é um gargalo para a gente, porque a maioria da população está se transformando em rendas informais, autônomos. E ainda o sistema da Caixa não foi preparado para esse tipo de indivíduo. A pessoa sabe que o correspondente tem que ir lá na Caixa, falar com o gerente, provar que o cliente tem condições de compra, então dá aquele trabalho. Tinha corretores até que desistia, né? Eu digo, não, venha para cá, eu vou ajeitar. Então, por isso, né, não vem nada de graça. Saiba que tudo vem através de uma intenção. E aí eu trago um pouco do histórico do Minha Casa Minha Vida. Ela já falou brilhantemente que começou em 2009, com o mesmo presidente que está hoje, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu digo que o presidente não importa, o que importa é que a política habitacional ela seja implantada e seja efetivada. O mais importante é isso. É por isso que eu não posso falar mal do Bolsonaro. Ele pode não ter feito muito por faixa 1, mas para a gente, ele foi excelente. Muitos lançamentos. Época da pandemia a gente vendeu que nem rolo. Aqueles, claro, que não ficaram em casa chorando, né? Quem ficou chorando, ficou com medo, não vendeu. Mas quem foi no front, vendeu e vendeu muito. Para mim foi a época que eu mais vendi. Eu mais vendi virtual, tive que aprender a mexer lá no WhatsApp, mandar informação. Tive que me aprofundar, utilizar o Zoom para falar com o meu cliente. Então, a gente tem que se modelar. Hoje, às vezes é ligação, às vezes é o WhatsApp, às vezes é mensagem. Tudo muda. Então, você tem que estar antenado no momento. Hoje é Instagram, amanhã, quem sabe, seja uma outra rede social.
E aí, por que você não faz parte do Quai com preconceito? Será que lá não tem seus clientes também, não? Então, corretor, é importante você ficar atento e você não ser resistente às mudanças, porque quem é resistente às mudanças não cresce, não cresce. E era uma das coisas que eu vi que minha mãe era resistente às mudanças. Eu não vou errar que minha senhora, eu não vou errar que minha senhora, eu vou me modelar. Se eu tiver que mudar, eu mudo. E é o tempo todo que eu faço. Antes era ligação, ela nos era ótima na ligação, eu lá no WhatsApp, sempre fui mais do WhatsApp. Depois era o WhatsApp, era a venda de rodo pelo WhatsApp. As pessoas não queriam mais falar. E hoje? As pessoas querem falar. Depois da pandemia, as pessoas estão carentes, gente. Dê atenção para as pessoas. Escute as pessoas. Você vai vender mais, pode ter certeza. Então, 2009 começou, o presidente Lula, ele ali já entregou algumas moradias da faixa 1 e criou também a faixa para o FGTS, que é o grande segredo. Ele também expandiu isso. Em 2011 já foi com a presidenta Dilma, que deu continuidade ao programa. Não mudou o nome, ficou tal, só aprimorou. Aumentou o subsídio, fez algumas melhorias. Em 2016, tem um dado importante, está ruimzinho a tela ali, ela usa, está ali, que a própria Caixa passou o índice 14,6 milhões de pessoas compraram o imóvel através do Minha Casa Minha Vida. Veja o índice, isso já em 2016. 14,6 milhões de pessoas já tinham comprado através do Minha Casa Minha Vida. Veja a importância desse programa. Veja a importância dessa política pública. E a importância também da Caixa. A gente sabe que o Banco do Brasil também fez alguns financiamentos, mas não tinha o know-how, né, a experiência da Caixa. A gente sabe que também vai haver uma abertura para os outros bancos, mas a gente sabe que a Caixa, ela tem a maior experiência. Ela realmente tem esse know-how. Então, é muito mais fácil trabalhar com quem tem experiência, porque a gente sabe. Eu que trabalhei com a MRV, quando era Banco do Brasil, era uma penanga. Era uma burocracia, era um problema, cliente reprovava, não sabia o que era, cliente era totalmente diferente. Já a Caixa não, ela sabia quem ela podia aprovar. Ela tem todo o know-how, então tudo pela Caixa sempre foi mais fácil. Então, gente, vamos lá. E aí, em 2018, a gente sabe, a transição, muda o governo, entrou o Bolsonaro. O que é que o Bolsonaro faz? Ele apaga o programa? Não, gente, não podemos ser políticos aqui, né? Ele apenas muda o nome. Cada um coloca o seu nome que quiser, né? Mas ele faz o quê? Ele remodula também. Ele traz muita coisa boa. Eu não posso dizer que não. Ele melhorou o subsídio, ele melhorou as condições do programa, ele dividiu as rendas, ele atualizou o Minha Casa Minha Vida. Antes, 47.500 que eu vou mostrar para vocês. Hoje é 55 mil, mas já com ele a gente teve um bom aumento. Quantas pessoas conseguiram comprar por causa desses 47.500? Quantas pessoas? Então, gente, a gente sabe que a política foi continuada. Porque não é política de partido, é uma política de governo. Gente, é uma necessidade. Então, é uma política que sempre vai haver, que a gente tem que brigar por ela. Aí mudou para o programa Casa Verde e Amarela, fez aquela medida provisória, igual a Lula, e depois mudou o nome. Aí a gente tem a surpresa. Aprovação de Lula novamente, assume o comando, e aí traz novamente o quê? O nome do programa, Minha Casa Minha Vida, e algumas melhorias que já existiam no governo anterior. O que é que ele faz de diferente? Ele retoma as obras paradas do FAR, né? Do PA, do Minha Casa Minha Vida 1, que é isso, que ficou paralisado, e realmente ficou, mas por quê? A construção civil depois da Covid ficou como? Aumentou muito. Então, as pessoas que foram construir pelo Minha Casa Minha Vida ficaram sem lucro. Não deram continuidade às obras, porque a gente teve aquele boom no material de construção por conta da falta. É a lei da procura e da oferta. Faltou, aumentou. Então, muitos dos projetos foram parados, a gente sabe que por isso, né? E agora ele está retomando. E aí a gente tem que agradecer, porque o programa tem que continuar e tem que continuar muito forte. Aí a gente vai aqui. Depois que Lula assume, a gente está vendo as notícias atuais, eu passei para vocês a questão dos 12 mil, que é uma promessa, e também uma coisa que não é tão boa para a gente corretor, principalmente aquele corretor que vende pronto para morar, né, gente? Aquela redução dos usados, né, gente? É uma coisa boa, a gente sabe também que tem os motivos, claro, né? Claro que tem. Ele aumentou para 70% de 55% e agora vai para 50%. E já foi dada uma data, que de cliente aí corre, porque vai mudar.
Aqui são alguns pré-requisitos. Qual é o grande problema que eu vejo dos clientes que compram pelo Minha Casa Minha Vida? Os corretores de imóveis, gente, não sabem nem os parâmetros. Nem sabem os parâmetros. Idade. Aí chega uma senhorinha lá de 70 anos. E aí, compra? Como é que vai financiar? Se todo habitacional é financiado. Aí não sabe que se tiver um dependente, ou se tiver um filho, o subsídio é integral. Aí tem que botar uma pessoa só, acha que vai ser 55 mil. O mínimo você tem que entender. Você tem que saber as regras em minúcias. Em minúcias, porque é isso que vai fazer a diferença do corretor bom e do corretor mediano. Do corretor que vai se destacar e do corretor que vai ficar vendendo uma vendinha ali, uma vendinha acolá, daqui a 6 meses vende. Mas se você se preparar, se você souber bem usar esses requisitos aí, você vai se dar muito bem. Aí tem gente que vê uma renda de 10 mil, quer botar Minha Casa Minha Vida. Pode? Hoje pode uma renda de 10 mil? Não pode, já é SBPE. Já é SBPE. Aí chega, como eu falei, senhorinha, aí você vai falar, não perca tempo, gente. O corretor, Minha Casa Minha Vida, já sabe até quanto aquela renda vai financiar, sabia? Se você trabalha, você sabe. Você nem precisa nem fazer simulação. Você tem noção. Agora a gente sabe que tudo depende. Se ajude também. Até a Caixa também ajudando do outro lado, né? Vamos ver lá. Eu falo muito além dos requisitos também, o CAD/MUT. Gente, por que é importante o registrato? Eu até trouxe um material gratuito para passar para vocês. Como consultar o registrato? Que isso é importante. De que a maioria das reprovações de crédito, ou é porque o cliente tem um comprometimento muito alto, financiamento veicular, empréstimo consignado, ou a renda muito baixa para querer comprar um financiamento. Não tem como, tem carro financiado, tem empréstimo consignado, como é que ele vai conseguir ser aprovado se já comprometeu os 30%? E outra coisa é o registrado. Por que eu digo que é o registrado? Fez uma dívida lá e deixou, está lá o registro, não pagou toda, fez acordo, e aí está lá. A Caixa aprova? Não aprova. Mas eu preciso dizer para vocês onde está, porque tudo isso é solucionável. Basta o cliente querer. Se ele quiser resolver, você vai usar a tramitação. Claro que demora, cliente ansioso, como também corretor ansioso. Mas se você tiver paciência, todas as suas partes que foram reprovadas e condicionadas, você vai convertê-las. E aqui está um pouco o que eu já falei também, a idade. Idade é importante, gente, para Minha Casa Minha Vida? Ter dependente ou não ter dependente é importante? A renda é importante, fator importante para o subsídio? Quanto maior a renda, menor o subsídio. Quanto menor a renda, maior o subsídio. É inversamente proporcional. Então, claro, quem precisa mais, ganha mais. Quem precisa menos, ganha menos. Aí vem sempre, eu acho que todo mundo aqui passa por isso. Meu vizinho comprou com a renda de 2 mil, a parcela dele é 600. Mas a minha renda é 3, eu também quero a parcela de 600 e pode. Ai, não é assim. Chegam lá se comparando, não. Eu quero a parcela de 600, eu quero a parcela de 600. Quando perguntam qual é a renda certa, qual é a Pois é, até a renda, eles sempre passam o quê? A renda com desconto, gente. Nunca passa o bruto, né? Nunca passa o bruto. Eu sempre insisto, tem certeza ainda? Tem certeza, parece que eu estou entrando no telefone, tem certeza? Entendeu? Então, são coisinhas que a gente precisa prestar atenção. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo. O corretor às vezes perde muito tempo com o que não deve. Perca tempo com atendimento, mas o atendimento humanizado. Cara a cara, escute. Você aprende mais escutando do que falando. Tem corretor que só fica blá, 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 achando que vai vender. Não, gente, vender é ouvir. Vender é entender. Quando você entende o que aquele cliente precisa, você vende. Você vende. Porque você sabe quais as necessidades. Aí tem gente que quer empurrar um apartamento de 2 quartos. Uma pessoa que só pode comprar, só precisa de 3, ela tem 4, 5 filhos. Como é que ela vai guardar 2, 4, 5? Eita, pegar uma beliche. Você tem que ouvir. Às vezes pode não dar naquele momento, mas você pode preparar a pessoa para comprar lá na frente. Nosso problema, corretora, donos de imobiliárias também, é ansiedade. A gente quer bater meta. E meta a todo custo. E meta a todo custo atrapalha o nosso atendimento. Porque vocês vão ver aí que cliente ele tem jornada. Cliente ele pode comprar na hora que senta na sua mesa? Sim. Mas pode ser que ele só compre daqui a 1 mês, 2 meses.
3 meses, 1 ano, 2 anos, e olhe lá. Então você tem que entender bem isso, até para você se acalmar e saber o momento certo de, vender. Porque o que o corretor quer é o que, gente? Vender. Porque o que é que paga nossas contas? A venda, a comissão. Então, o mais importante é a gente aprender as dicas, os insights que a gente precisa para vender melhor. E esses são conhecimento, estudo Minha Casa Minha Vida. Ela trouxe brilhantemente várias noções que a gente tem que ter para poder vender melhor. E aí eu trago um pouco do simulador mais simples da Caixa, porque tem gente que não sabe nem usar o simulador. Todos sabem usar o simulador aqui? Quem não sabe? Olha, não levanta de jeito nenhum, amor. Só levantamos lá atrás. Então, o simulador é uma das primeiras coisas, principalmente para quem está começando. Porque quem já trabalha há muito tempo, é como eu disse, tanto pela prática, já sabe até quanto o cliente vai financiar. Mas quem está começando, o corretor iniciante, ele tem que sim fazer a simulação do cliente. Tem que mandar para o cliente? Depende. Depende do perfil do cliente. Tem cliente que quer porque quer a simulação. Aí aquele chatinho, você tem que mandar. Mas simulação às vezes só atrapalha. É muito mais importante você mandar um plano de pagamento. Um plano que conquiste o cliente, que atrai o cliente, que venda para o cliente. E o mais importante hoje, depois da pandemia, é trazer o cliente para o presencial. É sentar olho no olho, ouvir o cliente, entender o cliente e você sim vai fechar mais rapidamente essa venda. Aqui está um pouquinho escuro, ali tem umas frases, depois eu mando para vocês o material. É o passo a passo que você tem que colocar renda, a data de nascimento, o local, tudo isso é importante. E o mais importante é na hora que você vai fazer a simulação, porque você sabe que tem a saque e a price. Não tem a saque e a price? Tem cliente que não se enquadra de jeito nenhum na saque, não é verdade? Se financia muito pouco para algumas rendas. Então a gente usa a estratégia da price, mas deixe o seu cliente ciente do que é a price. É fixo? É uma parcela fixa? Antigamente dizia parcela fixa. Não é, gente. Existe uma pequena variação. E por que existe essa pequena variação? Alguém sabe aqui? Alguém sabe aqui? Porque na parcela de financiamento tem os seguros. Seguros obrigatórios. O MIB e o DFI. Gente, um deles é pela idade da pessoa. Se a pessoa vai ficando mais velha, consequentemente o seguro aumenta. É por isso que pode variar. E também da correção. A gente viu que a terra era 0. Agora, tem correção. Por isso que a gente viu toda uma mudança, até nos juros de obra, no período da Covid. Por quê? A TR saiu do 0. Então, as coisas começaram a aumentar. E a parcela do cliente ultrapassou até o valor dela lá, de financiamento. Informações importantíssimas. Saiba o que compõe uma parcela. Tem corretor que não sabe o que compõe uma parcela. Gente, é muito importante. Eu vou trazer já, vou retornar nesse assunto. Aqui é importante a gente saber, que é o que eu falei, né? Fiz até uma brincadeira aqui, que tudo é a Caixa, né? Tá lá 120 mil, aí a Caixa só quer dar 100. Aí nosso cliente, coitado, não tem 20 mil para dar de entrada. Resolva, superintendente, por amor de Deus. Aí condiciona, a gente chega a ficar triste junto com o cliente. Por quê? Daqui a pouco eu chego lá. Aqui foram as 7 principais mudanças, está pequenininho. As letras ali, mas eu vou falando. Que foram o quê, gente? Ela já falou, vou passar mais rápido. 47 mil para 55 mil. A taxa de juros foi reduzida em 0,25, passou a 4% Norte e Nordeste, 4,25% demais regiões. Então, há uma diferença na taxa de juros. Outra mudança importante foi a faixa 1 e 2. O quê? Mudou o teto de avaliação. Agora é a partir de 190 até 264 mil. Isso muda o jogo, principalmente para os pequenos municípios. Muito importante essa alteração, principalmente para os municípios que era muito baixa essa avaliação. Então, isso dá poder de compra a quem quer comprar pela Minha Casa Minha Vida. E eu digo que a grande mudança, que ela frisou muito bem aqui também, foi aquele aumento da faixa 3 para 350 mil. Gente, mudou o jogo do Nordeste, mudou o jogo de Aracaju, mas tem gente que não está ainda aproveitando isso. Sabia que tem gente que não está aproveitando isso ainda? Por falta de conhecimento, gente. Quantas pessoas podem comprar um imóvel de 350 mil com rendas de 8 mil pela faixa 3? E você não sabe? Então, tudo é conhecimento. Para mim, foi uma das grandes mudanças. E, consequentemente, não está aprovado ainda,
vai vir a faixa 4, que querem subir até 500 mil, rendas até 12 mil. Se for com a mesma taxa de juros, já vai ser atrativo. Porque o que está acontecendo com a SBPE? Vou antecipar. A gente sabe que todo mundo está tirando o quê? O dinheiro da poupança. De onde vem os recursos do SBPE? Da poupança. Se não tem dinheiro na poupança, como é que vai emprestar? E o que é que acontece? Escassez. Taxa de juros aumenta. Escolhe cliente. Os melhores clientes, claro. E a Caixa, que é o bom pagador. E ela vai ter os critérios dela lá. É por isso que está amarrado. Não está andando os produtos de médio e alto padrão. Só está andando aquele que está comprando à vista, o investidor, aquele que está fazendo de outra forma, sem utilizar o financiamento. Mas a gente viu a queda que está havendo desde o ano passado, no MAP que eu chamo, médio e alto padrão. Justamente por isso, porque a taxa de juros só fez o quê? Aumentar. E não só isso, a Selic que estava lá em cima, graças a Deus já está baixando, já estamos em 12,25%. Isso também, economia, gente, é importante a gente saber. Tem corretor que não entende nada de economia. Se muda a taxa, muda o jogo. Taxa de juros mais alta eleva a prestação do cliente, diminui o poder de compra do cliente. Veja que a taxa de 4% faz com que o cliente, Minha Casa Minha Vida ali, popular, dá a condição dele comprar um imóvel de 150, 160, 170, se você usar bem a estratégia, até 180 mil. Você consegue vender um excelente imóvel para o seu cliente com até R$ 1.600. Veja o ganho. Só estratégia. Então, atuam as principais. Outra coisa foi a mudança da avaliação que eu já falei. Enfim, as linhas. E também a questão dos imóveis usados. Que a gente está muito triste, né, superintendente? Vai tirar aí os 70%, somente os corretores aqui que vendem imóveis usados, né? Estava dando aquele boom, vendendo um monte, né? Mas aí vai diminuir. Mas também a gente tem que olhar o lado das construtoras que empregam, né? Incorporadoras, a mão de obra do Brasil. O Brasil funciona muito com a indústria da construção. E a gente sabe dessa importância, mas quem aproveitou, aproveitou, né? Tem que aproveitar os momentos. Olha, tem que aproveitar os momentos. E isso, as linhas. O Minha Casa Minha Vida tem vários tipos. Retrofit. O que é o retrofit? Vocês sabem? Existe a linha retrofit, que é para os centros urbanos, principalmente os maiores, Salvador, Recife, que é restauração e que podem ser utilizados pelo recurso Minha Casa Minha Vida e também ser cedido como aluguel, locação social ou até como uma propriedade para as pessoas. Temos outras linhas de crédito rural, que é pouco falada. Eu não sei quantos projetos tem de rural aqui em Sergipe. A gente vê muito pouco falar. Sim. Nós temos de faixa de interesse social entregue 25 mil unidades. Nós temos já entregue hoje em Sergipe de faixa 1 interesse social 25 mil unidades, aí somadas rural e urbano. Nós temos para esse ano como meta para a contratação do novo programa 3.500 unidades para 2023, aí somadas rural 540, urbano 2.600 para a FA e 350 para a FDS. Isso é a cota, mas os projetos foram feitos? Estão em andamento, aqui em Sergipe tem 40 projetos em andamento. Ô, Glória. Desses novos, para os novos. Para os novos. 2023, 2024. Exatamente. Para os novos, são 40 em andamento aprovados na primeira tranche, né? No próximo ano, reabre para novos projetos, que é sempre anual, né? Isso. Outra coisa, o Minha Casa Minha Vida, a faixa 1 e faixa 2, feito por imobiliária, existe cota? Ou pode-se fazer? Depende do limite da construtora de aprovação de crédito. Entenderam, gente? Olha a oportunidade aí. Se as construtoras quiserem lançar, elas podem lançar infinitamente. O que a gente precisa é preparar bem o cliente, deixar o cliente pronto para comprar. Porque eu digo que oportunidade, a gente vai ter esse ano muitas. O corretor que não está vendendo é porque não está inteirado. Porque a gente tem lançamentos imobiliários de várias construtoras. Quem trabalha com lançamento está se dando bem. A gente tem lançamentos muito bons e fáceis de vender. A gente está com a oportunidade na mão. Quem está deixando passar, está deixando passar. Então, entenda como é que você vai trabalhar esse cliente para você converter mais vendas. Então, aí estão as principais novidades. O que mais importa para a gente é aquilo que a gente vai botar o dinheiro no bolso, então os lançamentos imobiliários mesmo. Eu digo faixa 1, porque a gente como corretor tem que ter conhecimento. Aí pergunta, faixa 1 é assim, faixa 1, a gente tem que ter conhecimento. Eu trago aqui um pouco do contexto econômico, passei ali no precisão. Eu trouxe lá no Conecta a informação sobre São Paulo. Porque as pessoas olham para São Paulo e acham que São Paulo não vende Minha Casa Minha Vida, né? Vende, gente. São Paulo também tem interior. Mas não é só isso. A gente vende porque
A gente teve uma mudança no Minha Casa Minha Vida. Imóveis até 350 mil é Minha Casa Minha Vida. E aí eu fiz um estudo. Peguei lá na Abrainc e vi que o perfil de São Paulo, imóveis de 2 quartos no máximo, com tantos metros quadrados, que é muito diferente daqui de Sergipe, né? 40 metros quadrados, lá a moda é estudo, é loft. É o que mais vende em São Paulo hoje. E mesmo os lofts, estúdios, esses apartamentos menores, podem ser vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Até 350 mil. É óbvio que não vai atingir os 500, mas já está o projeto aí para atingir até esse valor. Que tudo é estudo, é pesquisa. Então a gente tem que entender bem. Sergipe, vocês sabem os dados de Sergipe? Vocês sabem quantos imóveis vendem em Sergipe? Qual o imóvel que mais vende em Sergipe? Qual é a idade, a faixa etária que mais vende em Sergipe? Vocês sabem? Qual o valor de renda que mais compra? Então essas informações são importantes, mas eu tenho uma novidade no finalzinho para vocês sobre isso, viu? Vou deixar aí no ar. Aqui está uma tabelinha mostrando o crescimento do Minha Casa Minha Vida. Você vê que na época da Covid, onde cresceu mais, 2020, 2021, né? Um crescimento. Baixou um pouquinho, mas você vê que continua na crescente. E esse ano aí, a tendência é estourar. Muitos lançamentos, muita verba para Minha Casa Minha Vida. E eu trago, assim, a maior tristeza do mundo. Qual é o nosso problema, gente, quando a gente bota o CPF para pesquisar? O que é que dá lá? Às vezes uma lista, chega em tema medo. Não é assim? E aí eu tomo um... Aí o cliente, você tem algum problema? Não. Quando a gente vai olhar a lista, a gente dá aquela respirada, mas é resolvível. Oriente seu cliente, às vezes é besteira, tem 100, 200 ali, É por isso que a gente não pode ser ansioso na venda. Porque aí quando vai consultar o CPF, desiste do cliente. Não é assim. Você vai lá, orienta o cliente. Ele não quer desistir do sonho dele. Se você souber conversar direitinho e ouvi-lo, você não vai perder aquele cliente. Vai fazer ele organizar o nome dele, limpar o nome dele e depois comprar. Agora, o corretor que quer pressa, perde. Porque o corretor que faz volume, gente, que faz 5 vendas, 10 vendas por mês, é esse corretor que cuida do cliente, que orienta o cliente, que alimenta o cliente, faz o follow-up, que está o tempo todo ali, ó, conquistando o cliente, que não perde venda. Eu não posso descartar a venda. Reprovou? É reversível. Vamos ver como. Vamos buscar como. Então, aqui eu trouxe os índices atuais, que eu encontrei lá no Serasa, de setembro, o mais atual que a gente tem. Olha a inadimplência do Brasil. Infelizmente está pequenininho, porque foi com um palco maior. 71,50, se não estou enganado. Esse mês até tem um pouquinho mais alto. A inadimplência no Brasil geral. Só que a gente vê também ali por regiões. E também a faixa de pessoas que mais estão inadimplentes. Eu passo aqui, olha a dica. Alguém está enxergando alguma dica ali? Quem está mais inadimplente ou não ali? Estão achando não? Gente, os novinhos ali não compram não, é? Não compram não? Não compram Minha Casa Minha Vida não, é? Então, se tiver filho, não é melhor não? Se mora com a mãe que não trabalha. Olha a oportunidade ali. E eu, através da Brain, percebi que muitos casais jovens, de 20 anos, 21 anos, 22, estão comprando, e justamente aquelas pessoas que não estão endividadas. Os mais velhos estão endividados. Estão cheios de filhos. Ou com filhos já, com outras despesas. Então você tem que pegar ali na origem da coisa, os noivos, os novinhos. Olha a oportunidade. Por quê? Já estão prontos para comprar. Já estão prontos para comprar. A grande oportunidade aqui vem desse problema que é o Brasil, é inadimplência. E por isso a gente coloca aquelas despastas. É só aprovadores. Terrível, terrível, terrível. Mas é a realidade do Brasil, gente. Por isso que no finalzinho eu vou trazer uma surpresinha aí para vocês. Esse passador tá me matando de vergonha. Aí eu digo, a melhor dica do dia, os 5 passos para ser aprovado pela Caixa. Esses aqui vocês têm que ficar de ouvidos e olhos abertos. Ó, não dá para enxergar, mas eu vou falar um por um. Veja, primeira coisa. Eita, deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que você tem que ver. É importante, ele não dá importância às pequenas coisas. Pergunta ao seu cliente como é que está o score dele. Se o score dele já estiver abaixo, ele vai ser aprovado, gente? Seja sincero. Não, o que é que você vai fazer primeiro? Oriente seu cliente a melhorar esse score.
Melhora o score dele. Como é que melhora? Você vai falar como é. Você tem que estudar. Como é que faz isso? Como é que melhora? O que é score? Aí você vai, sabe que o comprometimento máximo pela Caixa é 30%. Aí o cliente vai lá, compra o veículo. Faz um empréstimo consignado. Quando a gente manda a documentação para a Caixa, no mínimo condicionado, olhe lá, reprovado. Então, são orientações que a gente precisa passar para o cliente, e principalmente para aquele cliente que compra lançamento imobiliário, porque ele compra, está empolgado, está feliz, quer comprar um carro. Não pode. Gente, só assina depois que assinar com a Caixa. O mais importante é o quê? Assinar o contrato de financiamento, porque está ali, está o maior valor. Então, essas orientações a gente tem que dar, sentou, olha, não pega empréstimo. Você tem que estar com a listinha aqui, o checklist, ó. Não pega empréstimo, não faz. Olha, se acalme até assinar com a Caixa. Depois faz o que quiser, né? Você quer falar? Mas antes, não. Antes, concentra-se. A gente tem que fazer aquela... Ai, que discurso, né, Lanúzia? Mas é um prazeroso, porque depois você vê a alegria, o agradecimento daquela pessoa, você sorri junto e vê que você conseguiu uma façanha, né? Que é aprovar o cliente, principalmente o cliente do Minha Casa Minha Vida, o cliente da faixa 1, faixa 2, que nos dão trabalho, mas que nós somos recompensados. Principalmente, gente, quando nós atendemos bem. O que acontece com o cliente Minha Casa Minha Vida? Pronto, aqui estou com um corretor que é muito bom, Minha Casa Minha Vida. Quando a gente atende bem o cliente, o que o cliente faz? Indica, né? Indica, ó. Olha a palavra-chave. Indicação, é o segredo. Você atende bem o cliente. Eu sei que é difícil segurar o cliente, às vezes até que compra com outro corretor, mas a gente está fazendo nosso papel. A gente está fazendo nosso papel, estimulando, organizando, fazendo a nossa parte. Então, quem tem volume, pode ter certeza, é aquele corretor que trata muito bem seus clientes, que cuida dos seus clientes, que tem a sua listinha ali do cliente. Esse não comprou não, mas daqui a pouco compra. Esse é aquele corretor, gente. É você, corretor, que não acordou ainda. O segredo é atendimento. O segredo para converter mais vendas é o atendimento. Então, além disso, o comprometimento, eu falo também do relacionamento. Relacionamento genuíno, gente. Ele só, é uma ansiedade tão grande, corretor só quer me vender. Gente, mostre interesse pelo cliente. Escuta o cliente. Ouça as necessidades. Às vezes ele quer coisa que nem pode, que a gente fica com raiva, né? Ganha 2.000 e quer comprar, né, o Everton? Ele quer comprar uma mansão. Como? 2.000 quer comprar um imóvel de 300.000. Como é que pode? Aí tá... Meu filho, sua realidade é essa. Aí ele tem que ter aquela pedagogia. Aí eu digo, olha, primeiro passo, você dá o primeiro passo, não perca a oportunidade. Depois você consegue o de 3/4. Então é muita pedagogia, é isso que é trabalhar Minha Casa Minha Vida. É entender cliente, entender gente, ter paciência. Se não tem, trabalhe alto padrão, trabalhe outra coisa, porque Minha Casa Minha Vida é isso. Além disso, gente, a gente vê aqui também a questão de entender bem o registrado, que eu falei. O segredo está ali, ó. Reprovou? Pode ter certeza, vai lá no registrado. Você vai encontrar alguma coisa? Encontrou? Resolve ou não resolve? Vai depender. Se for um problema com a própria Caixa, fica um pouquinho mais difícil, se for principalmente relacionado a imóvel. Se a pessoa comprou um imóvel e foi para leilão e ficou lá o problemão, esse aí é tchau, tchau. Mas se foi um cartão de crédito que ele pagou com desconto, ou se foi um negocinho assim, esses resolvem. É só você orientar bem o cliente a pagar a diferença, organizar bem o cliente, orienta o cliente e ele vai resolver isso. E se você tiver maior expertise, você pode ir direto no banco para tentar agilizar mais. A gente sabe que tem um período para tirar, né? Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende muito da perspicácia do corretor. O corretor que vai e resolve é muito melhor do que fica em casa sentado, esperando que as coisas se resolvam. Dê a dica, viu? Dê a dica. E também a questão da documentação. Quantas vezes eu tive problema com documentação? Gente... Ai, o cliente mandava a documentação cortada, o cliente mandava a documentação suja, o cliente mandava... Gente, para Minha Casa Minha Vida, a documentação é tudo. Documentação, você tem que ter um checklist. O cliente é assim, ó. E hoje, quem é que não sabe mais escanear? Olha a tecnologia do celular. É só orientar. Hoje tudo é mais rápido, gente. Eu sou daquela época que a gente sentava com o cliente para assinar aquele monte de papelada. Olha o trabalho que dava hoje, digital. É rápido. Então, hoje o nosso trabalho é muito pouco comparado ao que foi no passado. E a gente tem que tirar a vantagem disso. A gente tem que tirar vantagem disso em todos os sentidos. E a documentação é essencial. Cuidado com a documentação. Eu vi aqui falando de fraude. Cuidado com essas fraudes, gente.
Às vezes também nós corretores somos tão na pressa, às vezes não é maldade, viu? Está na pressa, não olha direito. O que quer vender? Às vezes não é maldade. Mas a gente sabe que tem os maldosos também. Mas às vezes não é maldade. O cliente às vezes quer ser muito esperto. Às vezes mas tem corretor que é esperto, mas tem cliente também que quer ser muito esperto. Então esses detalhes na documentação é importantíssimo. É importante que chegue redondo lá para a caixa para que você, corretor, também não tenha problema. Para que o cliente também não tenha problema e que tudo dê certo. A renda de pessoas com renda formal e com renda de autônomo é igual? Não. Esses cuidadozinhos que eu estou falando também. O checklist para uma renda formal é diferente do checklist para uma renda de autônomo. Autônomo é que a gente tem que ter cuidado, viu? Tem que trazer tudo organizado. O máximo para provar para a caixa. Porque a caixa olha assim, olha, vou aprovar. Coloca organizado, que é muito mais fácil o gerente olhar lá com amor e carinho e aprovar os 30%. Porque quando aprova 20, 25 ainda vai lá. Mas quando aprova 20, eu aprovo, porque é um cliente da classe econômica, ele não tem reserva. Então, se condicionar, a gente sabe que não gira a venda, não roda a venda. E aí são as principais dicas. Quem pegou, pegou. Tem um material aí no finalzinho para vocês, explicando passo a passo disso tudo. As dicas imperdíveis. Porque se você, corretor, quer fazer volume, tem que trabalhar isso aí. E aí as principais objeções, que é outra dor de cabeça, né, o Everton? Só lembro de o Everton gritando lá, meu Deus do céu. Eita, objeção. Aí as principais objeções estão aqui, eu elenquei 10. O que é que o cliente fala quando a gente vai sentar? É caro. Aí outro disse, eu tenho medo de ficar desempregado. Aí outro disse. Aí outro diz, olha, eu estou com medo de ficar desempregado, mas não paga aluguel. É a mesma coisa, se ficar desempregado pagando aluguel ou comprando, não vai ser a mesma coisa. Aí eu vou lá na pedagogia, olha, é um programa social. Se você ficar desempregado, vai lá na caixa, avisa, você não pode ficar, deixar o negócio rolar. Vai na caixa, pode suspender por um tempo, veja lá as facilidades que a casa vai te dar. Então, tudo você tem que ter um contra-argumento. Mas não brigue com o seu cliente, não. Deixa ele falar, e depois você vai lá, com jeitinho, e vai falando que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ficar desempregado, medo de contrair dívida, que é o segundo maior medo do Brasil. O primeiro medo é aqui, gente. Falar em público, eu tive que vencer muito, viu? Porque eu sou tímida, para falar aqui com vocês. O primeiro grande medo é falar em público. Mas o segundo é contrair dívidas. Por isso que a gente tem que entender, entender o porquê. Porque às vezes a gente tem tudo para fechar, aquele cliente perfeito e não fecha. Por que ele não fecha? Medo. Medo de financiamento, medo de contrair dívida, medo de tantas coisas. Então, além disso, eu elenquei 3 aqui, que foi justamente o longo prazo de financiamento, outra estratégia. Nunca diga 35 anos, viu? É o quê? 420 meses. 420 meses. Né? Porque 35 anos assusta. Mas se o cliente só puder comprar com 35 anos, o que você vai dizer para aquele cliente? Eu quero pagar em menos tempo. Você vai amortizar. Agora, tomem cuidado, gente. Que às vezes a gente não sabe todas as informações. Graças a Deus está aqui especialista. Da parte mais teórica. Então, aquele cliente que compra pelo Minha Casa Minha Vida, que ganha subsídio, ele realmente não pode quitar em 5 anos. Não pode. Não pode nem quitar. E eu descobri que nem amortizar ele pode. Mas ele pode pegar o dinheirinho dele, que ele tem mais, coloca numa coisa para ficar rendendo. Quando passar os 5 anos, ele fica lá e quita. Isso ele pode. Mas até os 5 anos, ele não pode nem amortizar, gente. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Estou vendo que poucas pessoas sabiam disso. Ele pode com isso. Cuidado com isso. Aí agora eu que vou tirar dúvida com o especialista da Caixa. E o cliente que compra pela faixa 3, que não recebe subsídio? Ele pode ou não pode quitar? Pode. Por que pode? Porque ele não vai perder nada. O benefício dele foi a taxa de juros reduzida. Então, faixa 1 e faixa 2, que teve subsídio, sim. 5 anos, gente. Tanto para amortizar, quanto para quitar. Atenção para a gente não passar informações erradas. Eu já passei. Eu pensei que ia amortizar por dia, mas não pode. Ele devolve partezinho, viu? É amortizado. Então, prestem atenção. Por isso que é importante o conhecimento. A formação continuada. Gente, é importante demais. Deixa eu avançar aqui, que tem outros palestrantes que querem falar também. Então, aqui estão as 10, depois eu passo para vocês. São as ladainhas de sempre. Que eu falei, ficar desempregado, medo de dívida, longo prazo de financiamento, é sempre as mesmas coisas. São as mesmas conversas, não é, Everton? As mesmas conversas de sempre. E se você souber dessas objeções, você vai saber
Combatê-las. De que forma? De que jeito? Isso você vai estudar. Aí eu digo aqui a questão das leads, que hoje é a moda. A moda é hoje o que o nosso grande João Paulo vai trazer, o segredo maravilhoso para vocês aí, ó, como captar leads, hein? Com a gestão aí. A gente sabe que a gente pode captar lead paga ou orgânica, né? Então foi o que a gente criou, Edilene. Quando a gente criou o nosso Instagram lá no iniciozinho, aqui em Sergipe, né? A gente descobriu os segredos, e aí fez o Instagram, e aí começou logo, e aí a gente começou a atrair cliente, ó, organicamente compravam. Quantos clientes eu vendi através do Instagram? Vários. Olhava lá e descobri também as estratégias, né? Que aí eu tirava foto com o cliente, pá, tirava foto com o cliente, pá. Isso tudo é estratégia, gente. Mostrar que você tem autoridade, que você é um bom vendedor. Você tem que usar as estratégias mesmo. E tudo, ó, tem que ser pensado. Pense, pense, pense. Redes sociais até hoje vendem. Mas você vai usar a rede social para fazer dancinha só? É com estratégia. Pode até fazer dancinha, mas você tem que ter a estratégia. Você vai ganhar nas redes sociais o quê? Posicionamento, autoridade e mostrar o seu trabalho. E dessa forma, até organicamente, você vai atrair pessoas para comprar de você. Imagine pago. Aí a gente trouxe também aqui para utilizar eficazmente as redes sociais de corretores. O que eles devem fazer? Primeiro, ter uma rede social. Quem não tem rede social aqui? Quem aí não tem rede social nenhuma? Olha, pelo menos todo mundo está com rede social, né? Quem tem o Quai hoje? Quem tem o Quai? Ixi, meu Deus. O Quai é parecido com o TikTok. TikTok, quem tem o TikTok? Ou Kawaii, é isso. Eu falei Quai, ou chama Quai, Kawaii. Quem tem Kawaii? Pronto, quem tem Kawaii? As pessoas estão lá também, as pessoas estão em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar as pessoas estão. Não tenha preconceito, não. Você não quer fazer dancinha? Faça outra coisa, mas só esteja lá. Esteja presente em tudo quanto é lugar. Porque você tem que estar presente onde o seu cliente está. Onde o seu cliente está, você tem que estar. E aí está uma listazinha dizendo que você tem que criar sua rede social, você tem que alimentar, você tem que responder. Tem gente que cria uma rede social e deixa lá, né? Aí o pessoal manda mensagem, nem vê. Aí passa 10 dias e manda uma mensagem. Perdeu o cliente, porque o cliente hoje, ó, é rápido. Quer resposta rápida. Você tem que ser um corretor, você tem que ser ligeiro, porque as pessoas são ansiosas. Então, colocou a mensagem, responda. Responda. Quem responde mais rápido, vende mais. Isso era um dos grandes triunfos que eu tinha. Eu não deixava não, viu? Entrou, pum, entrou, pum, entrou. Era um dos grandes triunfos que eu tinha. Apesar de que assim, né? Hoje eu estou usando óculos por causa disso, porque Ave Maria, haja celular. Na pandemia foram 2 anos intensamente, eu tive que usar óculos, porque realmente eu tive minha visão comprometida, de tanto trabalhar. De tanto trabalhar com o celular e responder mensagem, fazer simulação, etc. Então, ali está um passo a passo. Eu falo também, mas eu não vou aprofundar, porque João Paulo vai falar para vocês. A questão da captação orgânica seria essa, sem pagar. E a paga que ele vai explicar aí brilhantemente daqui a pouco para vocês. Então, eu sempre falo que é importante o corretor ser curioso. Eu mesma sei mexer. Eu mesma aprendi. E quantos gestores de tráfego eu coloquei que não deram certo, que sabia menos que eu? E olha que eu não fiz curso, mas eu sabia o que? O principal, o perfil do cliente. E com o perfil do cliente certo ali dentro, ó, João Paulo vai aprofundar, você capta rapidinho o seu cliente. Você capta e capta os clientes certos, para não perder muito tempo. E eu falo do principal, que para mim o problema todo está aí, ó. Olha só a jornada. Gente, todo cliente tem jornada. E nós, corretores, somos muito ansiosos. Todos nós somos muito ansiosos. Nós queremos as coisas para ontem. Não vivemos nem hoje, a gente já vive lá na frente ou lá atrás. Por isso, muita ansiedade. Por isso, muita depressão. Depressão para quem vive passado. Ansiedade para quem vive futuro. Então, a gente tem que controlar isso. E saber confiar. Eu sempre dizia assim para os meus clientes. Vamos com fé. Olha, meu jargão era esse. Vamos com fé, tenha calma. Porque o cliente também é ansioso. Se você for na vibe dele, você vai endoidar. E você fica, que quer saber logo o resultado. Ainda bem que a Caixa mudou e veio a tecnologia. Porque hoje, no mesmo dia, a depender, você já tem a resposta do cliente, é aprovado. E antigamente, que era 3 dias, 2 dias. Você mandava a documentação e ficava lá, né? No sistema da construtora, até chegar no CCA e ser aprovado. Hoje, graças a Deus, é mais rápido. Mas o cliente ficava toda hora, e aí, foi aprovado, e aí, não sei o quê. E você tem que manter a tranquilidade.
vamos com fé, vai dar tudo certo. Porque se não der tudo certo, você tem que saber converter o que não deu certo. Fazer o cliente te esperar. Dizer que ele vai conseguir, nem que seja em uma outra oportunidade. Porque senão você perde o cliente. Você não pode ser ansioso. Você tem que trabalhar o seu cliente e saber que cada cliente tem o seu momento certo de compra. Por isso que eu trouxe a jornada. Descoberta. Eu mesmo ficava com uma raiva danada, viu? Tanto cliente entrava lá nas redes sociais, pensando que estava rico, hein? Eita, 200 clientes entrou aqui. Quando eu olhar, curioso. Eu com raiva. Mas mesmo curioso, gente, pode se tornar seu cliente depois. Aí você não vai trabalhar para vender agora, isso aqui, vai trabalhar de outra forma. Mas aqueles que se encaixou para trabalhar, você já vai para a segunda etapa. Oi? Ele reconheceu que tem um problema. Ele vai casar. Ele vai casar. Ele vai ter que casar. E quem casa quer casa. Ah, separou. Cada um na sua casa. E aí? Vai ter necessidade ou não da casa? Também. Ah, é um jovem que quer investir, é novinho, quer morar com a mãe, mas quer ter, já quer garantir aí um imóvel. Esse também vai poder comprar. Então, você tem que entender o momento do cliente. Se ele é curioso, se ele tem a necessidade, ele vai comprar mais rápido. Mas se ele não tem necessidade, ele vai só olhar assim, ó. Ele vai ter que ser bem manipulado, que eu digo assim, não é manipulado, mas você tem que usar os gatilhos mentais certos para que aquele cliente compre rápido. Mesmo curioso, tudo tem jeito. Mas que seja uma coisa boa para ele, né? Vamos levar as pessoas sempre para o bem. Porque eu sempre vi imóvel como coisa boa. E a terceira fase que a gente sempre fala é o momento de compra. É quando o cliente decide, eu preciso comprar realmente. Eu estou pronto para comprar. Aí a grande sacada, corretor, é o corretor que vai se destacar. É aquele corretor que sabe atender. Que entende, que escuta. Que sabe que o cliente chegou aqui, ó. Chegou aí. Na compra. Então é o atendimento que vai fazer a diferença. É o seu conhecimento que vai fazer a diferença. Porque se você não souber trabalhar aqui na terceira fase, o cliente ele vai retroceder. Ele não vai avançar. Aqui depende do corretor, terceira fase. O corretor trabalhou bem. O corretor atendeu bem. O corretor sabe o que o cliente precisa, ele vai avançar para o principal, que é a decisão de compra. Quem é que não fica feliz quando o cliente quer comprar? Você fica ali só falando e doido de comprar. Eu vou fechar. Chega a gente vai... Ai, aquele sorriso. Que a gente sabe quem trabalha, né? Já foi mais fácil, né? Quem trabalha, a gente que acha que o corretor não trabalha, mas trabalha. E olha como quantas decepções a gente passa até acertar. Quantas vidas a gente perde até acertar? Então, não perca venda por falta de conhecimento. Qual o momento que o seu cliente está? Já está ali na terceira fase, na quarta fase? Cuide bem, porque ele vai fechar com você. E o principal, que eu já caminhei aí e falei para vocês, que é a questão do pós-venda. O que é que você está fazendo com o seu cliente que comprou? Você está fazendo alguma estratégia? O seu cliente que comprou, que alugou, você está fazendo alguma estratégia para indicar alguém? Para indicar mais uma pessoa para alugar, para comprar, um irmão, um amigo, a mesma empresa? E aí? Você está trabalhando bem pós-venda? Mandando como é que está a obra, animando o seu cliente, explicando o que é NCC, juros de obra, didaticamente. Não vai assustar o cliente, viu? Didaticamente. Porque se assustar o cliente, ele corre. Mas explique, não deixe de falar. Mas didaticamente. Porque se for um cliente medroso, ele vai correr. Mas didaticamente você explica, ele vai entender. E por isso que eu digo que a quinta fase, para mim, é a mais importante. Não é só o vender por vender. É a missão, é o propósito, é a alegria. Eu já chorei com o cliente. A gente vê, poxa, sofreu, reprovou. É o que vocês vão ver daqui a pouco no depoimento. Eu já chorei com o cliente. Já sorri com o cliente. Já achei cliente que não é que nada, esse não vai passar nada. Aprovou. Chega, eu tomei um susto. É isso. Para mim é a fé. Você tem que ter fé. Porque tudo pode dar, até aquele que você não acredita. E o funil de vendas é mais para você entender qual o momento que ele está. É óbvio que se ele estiver na primeira fase, ele vai estar nessa fase inicial. Que, para mim, é um trabalho mais de relacionamento, de conexão. Mas as principais fases são as últimas, para o corretor que vai atender. Por isso que hoje é importante da tecnologia, da IA, para fazer aquele primeiro atendimento, para não atrapalhar você no atendimento com o cliente, mas para não deixar o cliente sem resposta. Mas lembre que o mais importante é a humanização, é o seu contato. Mas é importante também andar junto com a tecnologia para ter pressa, ou melhor, para ter agilidade no atendimento. E aqui tá algumas coisas. Aí a gente vai aqui, que para mim, ó,
Quando o cliente é aprovado, eu chego e falo, tchá, 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 tchá. Eu mesma comemorava, eu já saía feliz. Você foi aprovada. Ele não está ouvindo o sonho. Você foi aprovada. Eu já mandava para o cliente sair, para ele se animar junto comigo, claro, né? E ele vinha o quê? Fazer o quê? Porque só adianta aprovar? É só aprovar? O que é mais importante agora, depois da aprovação? O que é? O boleto, ó, do sinal, né? Paga o boleto e você já fica ali, meu Deus, tremendo, né? Será que ele vai pagar essa coisa? É um sofrimento. E olha que a gente está fazendo bem para ele, mas tem cliente que não entende. Gente, é bom, você vai mudar de vida. Não é só imóvel pelo imóvel, não, é a transformação da sua vida. E o corretor tem que ter, ser tudo. Corretor é tudo, viu? Corretor é artista, psicólogo, motorista. Corretor, ele é tudo. Tudo. Motorista, chofer. A gente é tudo, às vezes, para fazer essa venda. Psicólogo, o marido brigou com a mulher e daqui a pouco não vai querer fechar porque brigaram. Aí lá vai você lá interferir. Pô, o corretor é assim. Ele se vira em tudo, tudo. Oxe. Próximo. Passa aí, por favor, por gentileza. Pronto, e a técnica que eu falo, que é a corrente do bem, que isso aí a gente aprendeu na prática, caindo, levantando, aprendendo a trabalhar, perdendo vendas, ganhando vendas, que foi a corrente do bem. O atendimento ao consumidor, Minha Casa Minha Vida. Por que eu chamo corrente do bem? A questão da recorrência, vocês vão entender bem isso aí. É a questão da recorrência. A técnica corrente do bem é muito importante, porque quando você fecha uma venda, que você trata bem seu cliente, que você cuida do seu cliente, o que vai acontecer com esse cliente? Ele vai te indicar, gente. O corretor que vende muito é aquele corretor que tem indicação, que tem recorrência. Por quê? É o corretor relapso que não liga para o cliente? Não. É o corretor que cuida do cliente, que agradece o cliente, que se anima com o cliente, que genuinamente fica feliz com o cliente. É essa a nossa missão. Se alegrar com o outro, sorrir, mesmo vendendo de 100 mil, eu fico feliz. Daqui a pouco você vende 1 milhão. A vida é assim. A vida é assim. E a gente vai dando passos até se tornar aquele corretor alta performance. Até a gente mesmo tem a nossa própria jornada. O cliente tem jornada, mas o corretor também tem. E tem corretor que começa hoje que é vender 100. Gente, tem que aprender. Tem que passar perrengue. Tem que sofrer. A gente está naquele mundo de todo mundo não quer sofrer, tomar remédio. Mas tem que sofrer, vai passar pelo processo. Tem que ter paciência. Todo mundo aqui é corretor alta performance. Só querer. Só querer. Agora, é do dia para a noite? Não. Mas é preciso o quê? Constância, começar. O importante é dar o primeiro passo. Próximo. Aí então algumas coisas que a gente aprendeu, algumas teorias. Pode passar todas? Pronto. Então aqui estão algumas coisas que eu falo muito importante na corrente do bem, que é a técnica que a gente usa. Eu dizia que o meu diferencial, quando eu estava 100% focada em vendas, até a porta do meu cliente eu abria. Isso é cortesia. Aquele sorriso, aquela alegria, isso contagia. É a alegria, é o cafezinho que você oferece, é o tratamento VIP, mesmo aquele mais simples. Você já conquistou o cliente ali. O tratamento é tudo, gente. Abriu a porta, sentou, ouviu, mostrou bem o book, já conquistou o cliente. Cliente popular é um cliente fidelizado. Se você tratar bem, você nunca perde o cliente, ainda tem recorrência. É isso que eu falo do roteiro de atendimento. O corretor que não tem roteiro de atendimento. Tem corretor que atende de qualquer jeito. Aí começa do fim, do início. É uma confusão. Tem que ter roteiro. Primeiro passo é isso. Segundo passo é isso. Terceiro passo é isso. Se você for organizado, se você tiver um roteiro, se você ouvir, o cliente mesmo já traz as respostas. Se você ouvir o cliente, você já vai ter as respostas. E o resto é muito mais fácil. Mas roteirize o seu atendimento, do início ao fim. Roteirize o atendimento. E também, eu falo sempre da diferença de oferecer benefícios e valor para o cliente. Há uma diferença. Os 55 mil é o benefício, mas o valor é muito maior. Qual é o valor? Qualidade de vida, estabilidade, ter um lar para os seus filhos, morar perto de uma escola, de um entorno maravilhoso. Isso sim é valor. É que transforma a vida mesmo. Gente. Você tem uma pessoa de uma condição miserável, de um bairro violento, e coloca num condomínio organizado, próximo de escola, próximo de supermercado, de shopping.
É isso que a gente faz. O mais importante não é o benefício, 55 mil, a taxa de juros mais baixa, e sim o valor que a gente vai passar para essas pessoas. O valor que vai transformar, o valor que vai mudar, isso que transforma. E, enfim, a negociação com respeito, com persistência, mais respeito. Não insista com quem não pode fechar agora, gente. Tem corretor que é teimoso, né? Teimoso. Não seja ansioso. Tenha paciência. Se você confiar e tiver paciência, você vai fechar. E aí eu fiz uma pequena frase aqui, falando da corrente do bem, que para mim é o grande ápice. Porque eu vejo quantas pessoas, assim, hoje me ligam para agradecer, falam das suas vidas, e realmente a gente fica muito feliz. Que é conquistar. Ih, Joana, agora ficou difícil. Conquistar. E... Você tem como aumentar isso? Depois eu falo essa frase aí para vocês. Eu fiz uma frasezinha informando que a habitação é muito importante, que transforma a vida. E transformar a vida é só com a habitação. A habitação transforma a vida. E é através da vida, da nossa missão, que a gente vai transformar todas as pessoas e toda a nossa comunidade. Não sei como. E aí eu trago um depoimento maravilhoso. Não sei se vai dar para ver, uma cliente nossa, está lá no meu Instagram. Essa cliente, gente, já sei que não vai escutar, ela comprou com a gente. Teve que destratou com a construtora, vou até citar aqui, a GL. Pronto, vai ouvir. Escuta. Não desista, não seja pessimista. A casa ainda é boa, pagando certinho lá. Quando foi depois, um tempo depois, eu ganhei dinheiro. Mais que a nossa comissão. Quando a gente toma essa consciência, a gente vai vender, naturalmente. Pode ter certeza. Já estou finalizando aqui, passa aí rapidinho. Já está finalizando mesmo, para encerrar. Passa aí, por gentileza. Então aqui, vocês não vão conseguir ler, eu sempre pego os depoimentos, coloco lá no meu site. Nossas clientes. E olha, esses depoimentos servem para quê? A gente vai entender o porquê o cliente comprou com a gente. Onde é que a gente está acertando, ou até onde a gente está errando. É importante o feedback do cliente. É muito importante. Eu sempre pedi o feedback do cliente, justamente para ter. Eles colocavam lá no site, me agradecendo, informando o que foi que ele gostou, o que ele não gostou. E isso tudo me ensinava a ser cada vez melhor. Próximo. E eu digo sempre, para mim quebre os paradigmas. Quebre os paradigmas, gente. Tem gente que tem medo de vender minha casa, minha vida. Tem medo de vender minha casa, minha vida. E está perdendo dinheiro. Está perdendo de fazer negócios. Quebra os paradigmas. Agora é óbvio, você vai atender um cliente popular de terno, gravata, todo... Não, gente, você tem que se adequar àquele público. Cada público tem sua forma de atendimento, até a linguagem. Se você for falar palavras bonitas, baixe o nível. Fale com palavras simples. O cliente, você tem que se colocar no nível do cliente que você está atendendo. Para ser insubstituível, é preciso ser sempre diferente. Eu sempre falo a palavra diferente. Se você só se torna único quando você é diferente. E a diferença que eu digo é o atendimento. Se seu atendimento for de excelência, aí é o segredo. Próxima. Próximo. Vídeo. E eu trouxe aqui agora uma pequena parte do vídeo para vocês entenderem por que a gente nomeou a nossa técnica como a corrente do bem. Certo? Por que a corrente do bem? Alguém já assistiu esse filme aqui? Conseguiu? Ele vai colocar só um trechinho, porque está dando um pequeno defeito ali do vídeo, para que vocês entendam que teoria é essa, que eu falei tanto da recorrência, da indicação, que é essa corrente do bem. E elas fazem para 3 pessoas. São 9. Olha a progressão. Ajuda, e principalmente na nossa missão, que é a habitação. Casa para mim é segurança, casa para mim é qualidade de vida, casa para mim é tudo. Pode prosseguir. E eu trouxe um pouquinho do nosso grande gargalo dos profissionais autônomos. Pode passar tudo, que vai ficar, pronto, para mais. Pronto, para aí. Educação financeira, gente. Corretor, faz aquela primeira comissão, acha que tá rico, né? Ganhou 50 mil, hein? Rico, acha que todo mês vai ser 50 mil a comissão, né?
Ele acha que está rico, ele quer gastar, já quer comprar o melhor carro do mundo, o melhor roupa, gastar fundos e fundos, não faz um planejamento, né? Acha que todo mês ele vai ter uma comissão de 50 mil, né? Aí vem lá os ciclos, né? Altos e baixos, altos e baixos. Por isso que eu trouxe a educação financeira, para finalizar aqui com vocês. Por isso que eu trouxe. Por quê? A gente tem que ter, no mínimo, esses 4 passos que eu trouxe aí. Gente, quando você receber uma comissão, divida por 12. Divida por 12. É o que você vai gastar. Você fez 50 mil, divida por 12. No próximo mês você não faz nada. E agora? E no outro mês, você não fizer nada. Então a gente tem que ter um controle como autônomo, profissional autônomo, que só vive da corretagem muito grande. E aí também eu falo, poupar. Aprenda a poupar. Eu faço uma teoria 40, 30, 30. O que é isso que eu fazia? 40 é para meus gastos. Casa, 30, eu ainda fazia ambiciosamente. 30, eu ia para o lazer, porque a gente sofre muito, né, gente? Então eu ia lazer, ia para festa, para restaurante, ia fazer as coisas que eu gostava. E os 30% eu reinvestia. Eu botava em aplicação, eu tinha que ter a minha segurança. Então você tem que aprender a dividir bem o que você ganha. Eu fazia essa estratégia, 40, 30, 30. Tenho sim. LCI, LCA, previdência privada para quem gosta e etc. E controlar os gastos. Gente, você tem que gastar até onde você pode. Eu sei que o corretor tem que ter aparência, né? Chegar lá com o melhor carro, melhor chave. Mas a gente tem que ter controle. Porque senão o sonho pode desabar para a sua própria vida. Eu sei que tem as estratégias para vender. Mas não deu um salto maior que a perna não, para não cair. Viu? E ter outras fontes de renda. Você é corretor e vai ficar só como corretor? Coloca um LCI, um LCA. Faça uma outra coisa que tenha a ver com o mercado. Tenha sempre outras fontes de renda. Uma fonte de renda só é pouco. Porque tudo é cíclico, ó. Até o mercado é cíclico. Até o mercado é cíclico. Enfim, planejamento financeiro é a palavra de ordem. Tenha planejamento. Quem tem planejamento tem tudo. E quem tem planejamento vai ajudar até o cliente que está comprando ali a ter planejamento. Porque é preciso ter planejamento. Principalmente aquele cliente que compra na planta. Porque a gente sabe, no último ano começa o quê? A apertar. Os juros de obra sobem. Então você tem que ensinar isso ao cliente. Porque o cliente pobre é simples, ele não tem educação financeira. Isso é importante para você, corretor, e para o seu cliente. Pode passar. Acho que já é a última página. Enfim, gente, a gente chegou nas considerações finais. Esse momento final, né? Amei estar aqui com vocês, aprender com vocês, interagir com vocês. Espero que tenha deixado alguma mensagem aí, tenha tocado alguma coisa, tenha despertado alguma ideia do qual vocês possam fazer melhor, serem melhores, ser melhor como ser humano e transformar vidas, porque é linda a nossa profissão. A gente pode transformar a vida de pessoas. A gente pode, isso a gente pode. Então aqui estão os meus contatos. Aqui está o QR. Mais um clique. Esse QR Code aqui, quem quiser, pode colocar o celular. Ele tem um e-book com os 5 passos para ser aprovado pela Caixa Econômica. É um e-book gratuito que eu deixei. Depois eu mando. É um e-book. E também eu baixei do Banco Central, Educação Financeira. Eu deixei 2 e-books aí, um meu e um do Banco Central. Precisa aprender até educação financeira. É muito, muito importante. Enfim, gente, eu vou pedir que todos vocês levantem agora. Levantem agora, por gentileza. Levantem agora. Deem as mãos, porque é uma corrente. Deem as mãos, sinta o seu colega que está do lado. Faça parcerias. Fique mais com o colega fazendo 0. Será que é fácil isso? Vamos ser mais humildes, às vezes é difícil. Tem colega também que não ajuda, né? Mas a gente pode se ajudar. Ajudar a si, ajudar o outro e ajudar os nossos clientes a realizar aquele grande sonho. Por isso que eu trouxe a corrente do bem. E eu agradeço a cada um e espero que essa mensagem seja levada no coração de vocês e transformada como aquele menino amigo.